Vamos lá. Lê aí, Camille. O deslocamento do periélio é registrado como um dos movimentos da Terra, mas não é tão lembrado por dois motivos. Não exerce uma influência tão grande sobre a vida no planeta e também por apresentar um ciclo muito longo, que totaliza os 20.000 anos. Mas, afinal, o que é o periélio? Eita. Aí eu leio as alternativas. Leia. A. É a forma com que a Terra se desloca em torno do seu próprio eixo. B. É o movimento aparente da Terra ao longo do universo. C. É o eixo da translação terrestre. D. É a distância mínima da órbita terrestre em relação ao Sol. E. É a distância máxima da órbita terrestre em relação ao Sol. Eita. Vocês lembram de periélio? Seria tanto o periélio quanto o afélio. São dois momentos que vão ocorrer durante o movimento de translação terrestre, ou seja, a volta que a Terra realiza em torno do Sol. Vai ter um momento que a Terra vai estar mais próxima do Sol, por causa da nossa órbita, que ela é uma órbita elíptica, né? Tem um formato elíptico, então faz com que... O mais próximo é o periélio e o mais longe é o afélio, né? Exatamente. Grave as iniciais, tipo P de próximo e A de afastado. Então, o periélio é o momento em que o nosso planetinha está mais próximo do Sol. E o afélio seria justamente o oposto. No afélio, A de afastado. Então, é o momento em que a Terra vai estar mais afastada, mais distante do nosso Sol. Aqui, a resposta correta seria qual? A, B, C, D ou E? Né? Ele é responsável pelo quê, esse periélio? Alguém sabe? Leu aí direitinho. É a letra D. D. D? Ok. É a distância mínima da órbita terrestre em relação ao Sol. Perfeito. Porque no momento que a Terra vai estar mais próxima, não é isso? Mais próximo do Sol. No caso, o contrário seria aqui, ó, a letra E, o afélio, né? O afélio seria E. É a distância máxima, o maior afastamento do Sol, né, da Terra, da órbita terrestre em relação ao Sol. Corretíssimo vocês. Letra D, correto. Periélio, lembre, o macete é você só botar na cabeça. P de próximo, A de afastado. Então, periélio vai ser o momento em que a Terra vai estar mais próxima, P de próximo, e o afélio ao contrário, vai ser o momento em que a Terra vai estar mais afastada, A de afastado. Pronto, lembrou disso? Bota o macete na cabeça. Ana Beatriz, depois das questões você vai falar de fuso horário, vai começar a parte fuso horário? Isso, yes. Vamos começar fuso horário. Fuso horário está sendo muito, muito querido. Vamos lá, última questão. Coloquei só até aqui, salvo engano. Outra questão adaptada. Vamos lá, outra pessoa para ler. Pessoa assim, bem falante. Emily Ellen. Cadê você? Ellen Emily. Ah, meu Deus, porque eu troco o carro da irmã, troco o carro da irmã. Ellen Emily. Quer ler? Leia. A relação Sol-Terra faz com que em qualquer lugar do planeta existam diferenças no tempo atmosférico. Essas diferenças têm origem em dois fatores principais, que são os movimentos de rotação e de translação. Analise as alternativas a seguir e identifique a incorreta no que se refere à influência desses movimentos no tempo atmosférico e climas da Terra. A. É o movimento de rotação que determina os ciclos da produção agrícola e, portanto, indica quando plantar, quando colher e quando guardar e quando descansar. B. Se a Terra não tivesse movimento de rotação, a face iluminada seria tórrida e a face escura gelada, sendo impossível a vida no planeta. C. O movimento de translação é que determina a duração do fotoperíodo diário, sendo que, para o hemisfério sul, a maior duração do dia iluminado ocorre em 22 de dezembro, quando inicia o verão. E D. O movimento de rotação é o responsável pela exposição do planeta à luz solar, fazendo com que haja certo equilíbrio em relação à temperatura, pois gera os dias e noites. Eita, e agora? Oi, Marisa, quer falar? Levantou a mão? Não, apertei sem querer esse negócio de levantar a mão. Meu pai não sabia nem se existia. Tá aparecendo aqui, Maria levantou a mão. Pronto, essa questão aqui vocês têm que marcar, analisar as questões, A, B, C, D ou E, e marcar, no caso, a incorreta. Mas aqui vai se referir a dois movimentos da Terra, não é isso? Movimento de rotação e de translação. Então, qual dessas alternativas está incorreta, está errada em relação à rotação e translação? Seria a letra A, B, C, D ou E?
Está errada, incorreta. Sempre quando for ler uma questão, observe se está dizendo exceto, incorreto, afirmativo, enfim. Porque isso pega muita gente em concurso. Muito mesmo. No caso aqui é incorreto. Alguém chuta? Estão lendo de novo. Boy, eu acho que é essa A. Letra A? Por que seria letra A? Diz aí o quê? É o movimento de rotação que determina os ciclos da produção agrícola. O movimento de rotação, ele tem como consequência o quê? Que você já falou aqui? Dias e noites. Dias e noites e os fusos horários, né? Os horários diferentes em torno do planeta. Certo. Então, a rotação terrestre tem como provocar uma mudança no ciclo da produção agrícola? Uma coisa que acontece em meses? Boy, eu acho que não. Mas as Acho que isso seria translação, não? Exatamente, exatamente. Eu não escutei o que ele disse. Seria a translação, não? Ele disse. Porque, na verdade, a translação não tem um decorrer, não é a volta que a Terra realiza em torno do Sol, que dura um ano. Então, e a gente tem as 4 estações do ano por causa desse movimento de translação e do eixo de inclinação. Então, dependendo aí do período do ano, da estação do ano, a gente pode ter um ciclo de produção diferenciado. Né? Uma época de colheita ou de plantação, enfim. Mas o que define os ciclos de produção agrícola não é definitivamente o movimento de rotação, porque o movimento de rotação só dura o quê? Um dia. Né? Em um dia você vai conseguir dominar o ciclo de produção agrícola? Tem como, né? Impossível. E aí diz o seguinte, e, portanto, indica quando plantar, quando colher. Em um dia você vai saber tudo isso. Quando guardar e quando descansar. Tem certeza que um dia dá para fazer tudo isso? Mas no movimento de translação, aí sim, você tem um ano, dá para você saber direitinho quando é que você tem que plantar, quando é que você tem que colher, etc. Deixar o solo descansando, né? Restabelecendo ali sua fertilidade natural. Enfim, aí você sabe no decorrer de um ano. Mas no movimento de rotação, não. Então, tipo, é uma questão fácil, muito simplesinha. Às vezes pega a gente só por causa que diz a palavra aqui incorreto e você não leu, você tipo, passou por cima. Passou por cima e não viu a palavra incorreta, fez, vixe Maria, tá certo isso aqui. É o quê, jovem? Os distratores, que lascam todo mundo, em Exato. todas as matérias. Exatamente. Só ladeira abaixo. Por isso que resolver questão de concurso é uma coisa assim muito bizarra, porque você não pode fazer nas carreiras e você não pode ficar lendo a questão muitas vezes, porque você vai ficar marcando de alternativa cada vez que você lê. Aí pronto, às vezes você marca uma certa, aí você faz, não, vou ler essa questão de novo. Aí lê a questão de novo. Vixe, não, eu acho que essa que eu marquei tá errada, vou marcar outra. Aí pega você Você poderia ter acertado, mas mudou, né? Então você ficar lendo aquilo ali, não, mas não é isso, não sei o quê. Aí pronto. Você tem que dosar quando você está respondendo questões. Você tem que ir pelo seu conhecimento cognitivo que você tem a respeito do conteúdo, mas não pode ficar lendo demais, porque senão você vai mudar de questão e talvez você nem acerte. E também, é verdade. E você tem que saber controlar o tempo. E seu psicológico é uma coisa muito importante. Porque você souber todas as matérias e não tiver um psicológico bom, meu filho, lascou. Mas se eu dizer uma coisa que vai interferir muito no seu psicológico, e geralmente os alunos não se preocupam, corpo. O corpo, cuidar do nosso corpo, interfere muito no nosso psicológico. Muito mesmo. É tanto que tem terapias que a gente vai fazer que mexem com o nosso emocional, obviamente, mas são terapias que a gente realiza com o corpo, né? Com movimentos corporais, que vai provocar um sentimento diferente dentro da gente. Então, o aluno ele tem que trabalhar o todo. Ele tem que trabalhar a mente, a saúde mental dele, tem que trabalhar o corpo, que é essencial. Então, assim, você está preparado, é você também ter cuidado com o seu corpo, né? Praticar algum exercício físico, fazer uma caminhada, alguma coisa do tipo. Verdade, saudades da academia, inclusive. Maria, memória que tá. Precisa trabalhar o todo, senão não dá. Então, vamos lá, vamos para fusos horários. O assunto mais esperado no momento. Vamos começar na forma basilarzinha. Bem simplesinha. Relembrar para vocês o que são paralelos meridianos, longitude e latitude. Acho que vocês já devem saber, espero que sim. Paralelos e meridianos são linhas imaginárias que cortam o globo terrestre. O paralelo é uma linha que corta o globo terrestre. Todos os dois são imaginários, né? Obviamente. O paralelo é circular, porque ele corta o globo todinho, ele faz uma volta, um giro de 360 graus. Esse paralelo é na horizontal, né? Uma linha na horizontal, enquanto o meridiano é uma linha na vertical. Professora, para a gente saber, né, estudar os fusos horários, vai ser necessário se atentar a quê? Se atentar aos paralelos, essas linhas circulares de 360 graus horizontais, ou se atentar aos meridianos, que são linhas de 180 graus,
semicirculares, que cortam a Terra de polo norte a polo sul. Eu vou me atentar a quê? Paralelos ou meridianos? Para fusos horários. Ixi. Meridiano. Meridianos, né? Para fuso horário. Para fuso horário. Minha tinha moscado agora. Meu Deus, eu mosquei muito. Eu escutei. Oh, God. Paralelos são linhas de 360 graus. Lembra que eu fiz um teste com vocês? Eu coloquei uma fita. Não sei se eu fiz com você, mas acho que eu fiz. Coloquei uma fita assim ao redor do corpo, todinho, né, de 360 graus. E disse: olha, essa linha aqui é o principal paralelo, é o Equador. O Equador, ele é o principal paralelo por quê? Porque ele divide a Terra exatamente em dois hemisférios. Hemisfério norte e hemisfério sul. É uma linha circular porque corta o globo todo, é de 360 graus, né? E ele é responsável por delimitar a latitude no globo. Então, qualquer ponto que você tiver na superfície terrestre, vai ter lá a sua latitudezinha, ou seja, a distância que você vai estar em graus, né, medida em graus, em relação à linha do Equador, porque o Equador é o principal paralelo, e ele é o marco zero para a gente medir a latitude de qualquer ponto onde você estiver. Ou seja, enquanto o Equador vai ser o 0 graus, então os polos, tanto para norte quanto para sul, a gente vai ter 90 graus. Então, a latitude e a distância medida em graus de qualquer ponto na Terra em relação ao Equador. O Equador, por quê? Porque é o principal paralelo, divide a Terra em dois hemisférios, né? E aí, variando para norte, 90 graus norte, chegando nos polos, onde a gente vai encontrar latitudes altas, e no Equador a gente vai encontrar latitudes baixas. Do Equador também a gente pode ir até o Polo Sul, onde a gente vai encontrar uma latitude alta de 90 graus sul. Latitude. A latitude ela não interessa para a gente agora, porque na verdade a latitude a gente não observa ela, a gente não analisa ela para fuso horário. Quando a gente for calcular fuso horário, o que vai interessar mesmo aqui para a gente vão ser os graus da longitude, que é isso que eu quero que vocês fixem bem na cabeça de vocês. E as longitudes são dadas pelas linhas meridianas, né? Então a gente viu um pouquinho sobre latitude, estou só revisando. Vamos revisar agora a longitude. A longitude, ela é medida através dos meridianos, como falei. Meridianos são linhas de 180 graus, porque eles cortam o globo na vertical, né, de polo norte a polo sul. Então, são linhas que vão de polo a polo. E cada meridiano tem o seu antimeridiano. Por quê? Porque um meridiano ele corresponde a uma metade de uma esfera. Um meridiano, né? Aí o seu outro meridiano, o seu antimeridiano, que estaria na parte oposta, né, do globo, ele complementa aí os 360 graus na vertical, ok? Longitudes são linhas de 180 graus, vão de polo a polo. São consideradas linhas semicirculares. E semicircular por quê? Porque não corta o globo todo, né? Só corta de polo a polo, 180 graus. Professora, existe um principal meridiano? Existe, né? Foi escolhido no ano de 1884, um meridiano aí para ser o principal, para contar as horas do dia, né? Para a gente se orientar para leste e para oeste, onde é que as horas vão aumentar, onde é que as horas vão diminuir. Vai ser qual o meridiano principal? De Greenwich, na Inglaterra. Greenwich, que vai passar lá na Inglaterra, em Londres. E aí no ano de Do eurocentrismo, né? Por causa do quê? Do eurocentrismo. Por causa, na verdade, sabe o quê? De ordem mundial, ordem geopolítica mundial. Porque foi decidido que o principal meridiano, Greenwich, passaria em Londres, capital da Inglaterra e do Reino Unido, passaria lá no ano de 1884, foi decidido isso, na primeira Conferência Internacional do Meridiano. E essa conferência, embora tenha sido realizada nos Estados Unidos, século XIX, né? 1884, século XIX. A gente estava vivenciando o quê? Uma segunda fase da Revolução Industrial ou não? Estava no início, né? Da segunda fase da Revolução Industrial. E aí a gente tem a figura embora essa conferência tenha sido realizada nos Estados Unidos, né? Foi uma conferência, né, realizada em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Na verdade, ela contou com 27 países, inclusive o Brasil fez parte dessa primeira conferência internacional do meridiano. Mas, na época, a ordem mundial, era multipolar, mas existia uma superpotência, de certa forma. O Reino Unido, né, a Inglaterra, ela desempenhava como a maior potência econômica e política do globo. Então, o principal meridiano para a gente medir aí as horas do dia, para a gente se basear nas horas do dia, seja para leste ou para oeste, que vai dividir o mundo entre dois hemisférios, passaria, né, exatamente pelo principal país, pelo país mais rico, mais desenvolvido no século XIX, no ano de 1884, que era justamente a Inglaterra, né, o Reino Unido.
E aí, o que é que aconteceu? No ano desse ano foi definido que o principal meridiano seria Greenwich. Então, Greenwich ele vai dividir o mundo em 2 hemisférios. Ele tem a mesma função do Equador. O Equador não divide a Terra em 2 hemisférios, norte e sul. Mas Greenwich ele vai fazer o quê? Ele vai dividir a Terra entre hemisfério leste ou hemisfério oriental, leste, e hemisfério ocidental ou hemisfério oeste, certo? Aí tem as siglazinhas também em inglês, né? Est, o Ezinho é utilizado para leste e o W, West, é utilizado para oeste. Já viram isso em algum canto? Tipo, as siglas em inglês? Isso pode atrapalhar vocês em alguma questão, porque pode vir a sigla em inglês e você não saber. Então, é bom utilizar também o sistema da Rosa dos Ventos em inglês para vocês entenderem melhor isso. Mas na bússolazinha do celular de vocês tem isso aí bem direitinho, é só vocês olharem. Geralmente os celulares hoje em dia eles vêm com bússola já. Dá para vocês notarem bem direitinho. Então vamos lá. Então foi escolhido o meridiano principal, em Greenwich, passando por Londres, capital da Inglaterra, Reino Unido. E aí ele seria o 0 grau de longitude, né? E um marco para a gente medir as horas do dia. Professora, então como é que eles decidiram isso? Por quê? Se até a primeira Revolução Industrial não existia esse negócio de fuso horário. Como é que, assim, tipo, o que é que fez com que os países se reunissem para definir aí um meridiano principal e começar a contar horas diferentes, né? Perceber e começar a frisar essas notas diferentes, essas horas diferentes em torno do planeta. Até a primeira Revolução Industrial não existia fuso horário, em canto nenhum. Já se sabia, obviamente, que existia uma diferença de dia para noite, que existiam horários diferentes. Mas se, por exemplo, você estava numa capital de algum país da Europa e você visitava e você saía para ir visitar um amigo seu em outra capital da Europa, no mesmo dia. Você acha que você ia chegar no mesmo dia nessa viagem? Você está no século XVIII. Você ia chegar no mesmo dia? Não tinha havido ainda o desenvolvimento dos meios de transporte, né, Eu acho que rápidos, não, Ana assim. Beatriz. Não, Acho não que ia uns chegar. 2, 3 dias. Exatamente. Era tipo, mesmo assim, uma viagem, porque, né? Exatamente. As viagens de até mais ou menos a primeira Revolução Industrial eram viagens que duravam muito tempo. Então, não era necessário, não existia necessidade de se estabelecer horas diferentes em torno do globo, né, os fusos horários. Por que não existia essa necessidade? Porque demorava muito de chegar num local. Então, quando você chegava, geralmente já era outro dia, sei lá. Então, não precisava estabelecer um sistema de fuso horário. Mas, com a invenção da locomotiva, da locomotiva a vapor, né, dos navios também, o que começou a existir? Não, a gente começou a se preocupar um pouquinho com essa questão das horas em torno do planeta. Por que começou a se preocupar? Porque para atividades comerciais, principalmente pessoas que precisam circular bastante também entre um país e outro, é necessário que a gente regule um horário aí global, os horários do planeta. Cada país, ele tem livre e espontâneo arbítrio, digamos assim, para optar por quantos fusos horários ele pode ter, ele vai ter ali no seu país. Por exemplo, o nosso país, o Brasil, hoje nós temos 4 fusos horários, mas nem sempre foi assim. Outro exemplo, a China é um país gigantesco, é um país que tem um território gigantesco, mas lá só existe, todo o país é controlado pelo horário de Pequim, mas é um país gigante. Aí vamos outro exemplo, a Rússia. A Rússia é o maior país do mundo. Lá tem cerca de 11 fusos horários, mas é dividido em 9 zonas horárias, porque o país optou assim. Então, cada país ele tem liberdade para estabelecer fusos horários. Por quê, professora? Porque imagina o seguinte, você pega e vai estabelecer Deixa eu botar aqui que vocês vão entender melhor. Um mapa do Brasil, de fuso horário brasileiro. Ana Beatriz, Diga. mas no Brasil não tem um fuso horário que corta bem no meio, né? O Brasil. Isso aqui, ó, estão vendo? Mas imagine, esse mapa aqui, ele tá sem, ainda não tá legal. Deixa eu ver outro. Ele não tá com os meridianos. Mas eu acho que vocês vão pegar o que eu tô querendo dizer agora. Eu acho que é nessa apresentação. Annelise, Oi. Okay. você quis dizer o fuso horário de Brasília? Sim. Ah, é verdade, tem ele.
Aí, tipo, nessa parte da região norte, eles têm um horário diferente daqui ou eles se orientam por Brasília também? Não, eles têm um horário diferente. Não. Mas a gente tem um horário oficial. Tipo, no Brasil a gente tem um horário oficial. O horário oficial é o de Brasília. Mas o horário da galera que tá aqui, ó, eu tô ligado diferente. Que tem o de... Como é aquela ilha bem famosa, bem cara? É Fernando de Noronha. Tem o de Fernando de Noronha e tem o de Brasília. Eu sabia que tinha o do Acre. Mas eu não sabia que tinha esse mais aqui do lado. Temos 4 horários diferentes do Brasil. 4. Vou mostrar aí. Certo. Aí, enfim, observe só uma coisa. Imagine que o Brasil ele fosse seguir aí o sistema dos meridianos. Tipo, entre um meridiano e outro a gente não tem uma hora, né? Eu nem falei isso, mas a Terra, ela gira em torno de si mesma, fazendo um movimento de 360 graus, não é isso? A Terra nos dá um giro de 360 graus no movimento de rotação, que dura em média aí que a gente estipula 24 horas, mas são 23 horas, 56 minutos, 4 segundos, 9 centésimos. A Terra não realiza esse movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, que corresponde ao dia, 24, mas essa volta que a Terra gira em torno do seu próprio eixo equivale a um giro de 360 graus. Então, para o fuso horário, a gente imagina que a Terra ela tem um formato geóide, né, um formato aí parecido com uma esfera, e esse giro que ela dá de 360 graus, a gente divide 360 por 24, porque um giro de 360 graus que a Terra realiza dura, né, em média aí, que a gente arredonda, 24 horas. Então, pega 360 e divide por 24. Isso é um macete de fuso horário. Pega a folha de papel, coloca 360 graus dividido por 24. Vai dar quanto? O resultado disso. 360 dividido por 24 horas. Vai dar 15 graus. Então, imagine o seguinte. A cada 15 graus de longitude, a cada 15 graus que a Terra girar em torno do seu próprio eixo, no movimento de rotação, a gente vai ter 1 hora do dia. Então, faça aí de 15 em 15. Então, a gente vai ter 12 horas a leste de Greenwich, porque ele vai ser o principal, né, para estabelecer as horas, e vai ter 12 horas diferentes a oeste. Ou seja, a gente vai ter um sistema de 24 horários diferentes, de 24 fusos horários em torno do planeta. Por que eu sei disso? Porque eu sei que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, num movimento aí de rotação, ela dura em média 24 horas, esse giro é de 360 graus, então eu divido 360 por 24, vai dar 15 graus. Oi, Stephanie, quer falar? Ana Beatriz, Diga, latitude não influencia nesse caso, né? Esqueça. Pegue seu cadernozinho agora e bota a observação, OBS, 2 pontinhos, para entender... Anotando, para entender os fusos horários, nós só iremos considerar a longitude e nada mais. Esqueça a latitude. Aí depois de longitude, botem assim entre parênteses, meridianos, para você entender que para você observar se as horas vão estar adiantadas ou atrasadas, você vai olhar para as linhas verticais, os meridianos. Essas linhas aí que cortam o globo de polo norte a polo sul, semicirculares. Lembra de Greenwich? Bote Greenwich na sua cabeça. Ele é o marco zero para a gente medir as horas do dia e também a longitude. Ele é o 0 grau. Certo? Então, aí você vai contando. 0 grau no... É interessante que vocês estejam com um papel para essa aula de fuso horário. Eu sempre pego porque fica mais fácil de entender. Vocês estão com o papel perto de vocês? Estão com papel? Se não estão, pegue. Pegue, vocês vão fazer uma... Estou com meu caderno, pode dizer. Pronto. Anote aí no cantinho do seu papel. Rotação terrestre, movimento de rotação. Aí bote, dura 24 horas. Aí bote, corresponde a um giro de 360 graus. Corresponde a um giro de 360 graus, não, uma volta de 360 graus em torno do seu próprio eixo. Aí eu peguei e coloquei aqui. Vixe, eu escrevi atrás, ficou ruim de vocês verem. Deixa eu colocar aqui embaixo. Aí bote assim, 360 graus, né, que é a volta, em torno do seu próprio eixo, dividido por 24 horas. Ó, bota assim em algum canto, para você entender que a cada 15 graus, aí bota o resultado, né? 360 dividido por 24 horas, vai dar 15 graus. Aí bota uma observaçãozinha aí em algum canto da sua folha. A cada 15 graus... que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, nós temos 1 hora do dia. Então, bota 15 graus
vão ser igual a 1 hora do dia. É um macete que vocês realmente precisam anotar para lembrar no futuro. Bota aí. Para entender fuso horário, isso aqui é uma parte central, uma das partes centrais. Então, eu tenho aqui o que é essencial. O movimento de rotação, que vocês já viram, que é a volta que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Ela dá um giro de 360 graus. Esse movimento de rotação a gente arredonda para 24 horas, então pegue 360 graus dividido por 24, vai dar igual a 15 graus. Aí bote assim em cima. A cada 15 graus eu tenho 1 hora do dia. Botaram? A cada 15 graus, 1 hora do nosso dia. Se botaram, nós vamos fazer outra coisa agora. Por que, professora, nós temos 24 horas diferentes em torno do planeta? Você vai entender agora. A Terra não realiza um movimento de rotação, não é 360 graus que ela realiza a volta. Bote aí no centro da sua folha um tracinho aí para representar grenos. Bote aí, grenos. Tracinho aí. Tracinho vertical, porque no caso a gente vai se ligar agora só na longitude, só nos meridianos. Eu espero que você já tenha anotado em algum canto que esqueça a latitude, pelo amor de Cristo. Fuso horário é só longitude. Esqueça a latitude. Esqueça essas linhas aí paralelas ao Equador. Esqueça. Só longitude, só meridiano. Aí, agora a gente vai fazer o seguinte. Já anotaram? Fizeram isso aqui? Fez? Já, Ana Beatriz, pode dizer. Pronto. Então, vamos fazer o seguinte. Já que o meridiano de Greenwich, ele vai dividir a Terra em 2 hemisférios, você já deve ter colocado em algum canto. Hemisfério leste. O leste vai ser o quê? Direita, né? Ó. Tudo que tiver aqui à direita vai ser o quê? O leste. Aí você já coloca aqui em cima. L ou o Ezinho, porque pode ser a sigla em inglês. Confundir vocês. Ó. À direita, ó, vocês vão colocar L ou o Ezinho, de Est, né? Est, que é o leste. Então, tudo que tiver à direita aqui, vocês sabem o que é direita e esquerda, né? Tudo que tiver à direita dessa linha do meridiano principal, ó, do meridiano de Greenwich, vão ser leste, mundo oriental. E tudo que tiver, agora vamos botar aqui do outro lado, da parte oeste. Tudo que tiver... Tem alguém falando no bate-papo? Os horários me quebra. Quem tá falando, né? Evelyn. Ah, meu Deus. Tudo que tiver aqui à esquerda, no caso de Greenwich, né? Vocês sabem o que é esquerda, espero que vocês saibam, né? Mão direita, geralmente quem é destro escreve com a mão direita, né? Quem é canhoto escreve com a mão esquerda. Então vamos lá. Então na parte esquerda vocês colocam o Ozinho, né? O de oeste, ou mundo ocidental, ou o W, porque a sigla em inglês é Est. Então coloque isso, vocês não vão esquecer nunca. Toda vez que você for à direita, você vai estar a leste, vai estar no mundo oriental. O mundo começa aqui. Que mundo, Ana Beatriz? O dia começa primeiro no leste. Professora, como é que você sabe que o dia começa primeiro no leste? Porque o Sol, ele faz um movimento aparente aqui para a gente na Terra. O Sol faz um movimento aparente, ele surge para a gente na direção leste, né? Mais ou menos ali na posição leste, e ele se põe no oeste. Então, professor, é por isso que todas as vezes que a gente vê que tal país está à direita de Greenwich, está a leste, a gente vai ter horas adiantadas, exatamente. Né? Vai ser mais 1, mais 2, mais 3, a gente vai fazer já isso. E toda vez que a gente tiver aqui à esquerda de Greenwich, né, na parte oeste, no mundo ocidental, no caso o Brasil, vocês agora, nós, estamos no mundo ocidental, nós estamos à esquerda de Greenwich. Então, todas as horas aqui, elas vão ser negativas, elas vão diminuindo, na verdade. Aí a gente vai fazer 15 graus, corresponde a menos 1. 30 graus, oeste, menos 2. Estão vendo? Até menos 12. E a leste, mais 1, mais 2, até mais 12. Porque nós temos 24 faixas de horas diferentes em torno do planeta. Por quê? Porque a Terra realiza um movimento de rotação e esse movimento dura, em média, 24 horas. Então, nós temos 24 horas diferentes em torno do planeta. 24 faixas de fusos horários. Isso é muito simples, muito simples. Aí pega aí agora, já escreveu isso aqui, vocês vão colocar agora outras linhas meridianas. Lembre, só meridiano, esqueça paralelo. Vocês vão colocar agora 12 meridianos a leste, 12 tracinhos aí a leste. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Colocaram já?
e 12 também a oeste, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Minhas linhas não estão perfeitas, meus meridianos não estão perfeitos, mas está dando para entender aqui. Espero que vocês estejam dando para entender também. Então, professora, se o 0 grau aqui, ó, o 0 grau meridiano de Greenwich, então ele vai ser o marco zero para a gente começar a medir a longitude, não é isso? Exatamente. E para medir também as horas no planeta. Então, a gente vai ter como a Terra realiza o movimento de rotação, o giro de 360 graus, né? O giro completo que a Terra dá vai ser de 360 graus. Então, a gente vai ter 180 graus de longitude leste e 180 graus de longitude oeste. Mas eu já sei que eu vou contar aqui de 15 em 15 graus, porque eu já fiz o cálculo. E eu sei que 360 graus dividido por 24 horas vão dar 15 graus. E entre um meridiano e outro, eu vou ter 15 graus. Eu vou ter 1 hora do nosso dia. Então, coloque aí, na folhinha de vocês. 15 graus. A leste, ó. Botei meu primeiro 15 graus aqui, a leste. Tá vendo? Vai preenchendo. De 15 até 180 graus leste, em cima. Ou embaixo, tanto faz. 15, 30, 45, 60, 75... 90, 105, 120, 135, 150, 165 graus, 180 graus. Cheguei no extremo leste do mundo. Olha aqui, o ano começa aqui, nesse meridiano, ó, no 180 graus leste. O dia começa aqui no 180 graus leste. No caso, essa linha aqui, ela vai estar colada com essa outra linha aqui na extremidade, ó. Vai ser a mesma, na verdade, que é chamada de linha internacional da mudança da data, né? A LID, linha internacional da mudança da data, ou linha internacional da data, chamada de LID. Então, escreva também para o lado oeste, né? À esquerda de Greenwich, de 15 em 15 até 180. 15 graus, 30, 45, 60 graus, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 e 180 graus. Cheguei agora no extremo, né, do lado oeste, ou seja, o dia termina aqui, né, no 180 graus a oeste. Por quê? Porque o Sol ele faz um movimento aparente de leste para oeste. Né? O dia começa no extremo leste, né, no oriente, e ele se põe aqui, ó, termina aqui no extremo oeste do globo. Beleza? Aí o que é que vocês vão fazer agora? Já fizeram isso? De 15 em 15. Já contaram que a gente tem 12 horas aqui a leste, 12 horas a oeste? Fazendo as 24 horas do dia? Oi, som? Estamos escutando? Oi? Dá sim para escutar. Pronto. Aí o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora, para que vocês não esqueçam isso jamais, nós vamos colocar mais 1, mais 2, mais 3, até mais 12 aqui embaixo. Ó. Vou colocar só um para vocês verem como é que a gente vai fazer. Ó. Como é que nós vamos fazer agora? Toda vez que você for à direita do meridiano principal, ou seja, de Greenwich, toda vez que você for à direita, você está indo para leste. Coloque na cabeça, leste e direita. Toda vez que você analisar um mapa, a parte direita dele vai ser seu leste. Então, aqui, ó, toda vez que você se endereçar para o leste, para a direita de Greenwich, você vai aumentando as horas, certo? Mais 1, mais 2, mais 3. Então, mais 1 está no 15 graus, né? 15 graus leste. Enquanto o menos 1 eu coloquei no 15 graus oeste. Por que eu coloquei oeste? Porque eu já sei que para oeste as horas vão diminuindo. Então, eu vou colocando menos 1 até menos 12 aqui no 180 graus oeste. Enquanto no lado leste eu vou colocando do mais 1 até o mais 12. Ou seja, até o extremo aqui do lado leste, oriental, do mundo oriental. Coloquem aí no papel de vocês. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, mais 11, mais 12. E a oeste, vai colocando. Menos 1 no 15 graus oeste, 30 graus, menos 2, é menos 3, menos 4, menos 5,
menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11 e menos 12. Quando vocês fizerem isso aqui, ó, guarde, pelo amor de Cristo, vocês vão utilizar isso aqui na minha próxima aula, viu? Nós vamos calcular, fazer cálculo de fuso horário. Aí vocês vão utilizar essa folhinha aqui de vocês, esse é o macete para vocês responderem. Já fizeram? Colocaram aí? Vou sim fazer chamada. Ana Beatriz. Oi, jovem. Mas tem uma fórmula para fuso horário, tipo assim, para calcular essas questões? Não existe fórmula específica para fuso horário. Meu pai só ladeira abaixo. Se tivesse uma fórmula, era tão mais fácil a vida. Tem gente que fica fazendo assim, tal fuso, menos tal fuso. Aí faz umas fórmulas aí matemáticas na cabeça e dá certo. Mas eu nunca faço por fórmula. Eu sempre faço assim. Porque eu sempre acerto assim. Eu sempre ensino uma forma como eu acerto. Pois pronto. Pois veja. Não, vou ver, tipo, pra ver se é mais fácil assim uma fórmula. Mas eu desconheço. Desconheço uma fórmula específica. Mas assim eu faço Escala tem, né? Escala tem uma. Jeito. Escala tem uma fórmula específica, mas fuso horário que eu saiba. Sobre adesão, mas tem até o livro de vocês tenta ensinar uma regrinha aqui, na página 206. Ó, se vocês estiverem com o livro, quer dizer, o meu livro é o velho, tá? Eu acho que a página de vocês é outra, mas é na segunda folha. Aí diz assim, o cálculo é feito através do seguinte procedimento. Aí olha e escuta. Determinar a diferença de longitude entre os dois lugares. Somar as duas longitudes se estiverem em hemisférios diferentes. Subtrair as longitudes que estiverem no mesmo hemisfério. Tá vendo? Isso é o macete que tem. O cálculo aí que você está procurando para fazer. Subtrair um fuso e outro, né? Estando no mesmo hemisfério ou estando em outro hemisfério a leste. Somar. Porque, tipo, dessa forma que você explica, eu consigo fazer e dar certo, mas eu vejo que ela demora mais tempo. Se tivesse um macete, seria mais rápido. Tá entendendo? Demora. Mas a pressa é inimiga da perfeição. Cuidado também. Não vai botar muita pressa, não, porque vai dar errado. Vai dar certo, amada. Pois é. Vai, com certeza, minha filha. É positivo. Se menos de 1 minuto, eu espero que alguém tenha. Stephanie, espero que você tenha feito aquele esqueminha lá. Muito bem. Que não vai dar certo. Sim, pronto. Para terminar a aula, menos de 1 minuto, meu Deus. Estão vendo aqui, ó. Nós temos 4 horários diferentes no nosso país. Começa aqui em Fernando de Noronha, essas ilhas aqui a leste, ó. No nosso território. O nosso território começa no -2,